Os americanos são fascinados com seus ex-presidentes, Abraham Lincoln e John Kennedy. Eles até compilaram uma lista das incríveis semelhanças entre os dois. Lincoln e Kennedy eram homens honestos, e ambos foram eleitos para o Congresso e para a presidência nos anos de 46 e 60, respectivamente. Ambos foram baleados na cabeça na presença das suas esposas em uma sexta-feira. Lincoln tinha uma secretária chamada Kennedy e Kennedy tinha um secretário chamado Lincoln. Ambos foram sucedidos por Johnsons, que nasceram no 8º ano do século. Seus assassinos tinham 3 nomes que somavam 15 letras. John Wilkes Booth fugiu de um teatro e foi pego em um depósito. E Lee Harvey Oswald correu de um depósito e foi pego em um teatro. O que esse paralelo assustador nos diz? Absolutamente nada, a não ser que coincidências acontecem no mundo com mais frequência do que a nossa mente pode imaginar. E ainda cabe mencionar que quando coincidências assustadoras são notadas, elas tendem a ser floreadas. Na verdade, Lincoln não tinha nenhuma secretária chamada Kennedy. Isso foi só uma alegoria da lista. Agora, por outro lado, as incoincidências incômodas, como seus diferentes dias, meses e anos de nascimento e morte, são convenientemente ignoradas. Nesse vídeo você vai continuar a identificar falácias lógicas. A ideia aqui é que você tenha a base para reconhecer a falha nos argumentos dos outros e também para que você venha a aprimorar os seus próprios argumentos. Lembre-se, um pensador crítico nunca aceita uma falácia como argumento e também nunca argumenta utilizando uma falácia. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e você sente que pode crescer com ele, se inscreva no canal porque aqui tem muito mais disso. Ative também o seu sininho para você receber mais informações quando postarmos algo novo aqui. O apelo à coincidência é uma falácia lógica e ocorre quando um certo efeito ou resultado é atribuído ao acaso, mesmo que a evidência aponte fortemente para uma outra causa. Um exemplo disso é quando o cara que foi demitido de 7 empregos diferentes dos últimos 6 meses ainda alega que isso não tem nada a ver com ele ou suas habilidades, que ele apenas teve muito azar. Outro se refere a um cara descuidado que teve 12 acidentes no último ano devido à sua imprudência, mas ainda continua insistindo que foi apenas uma coincidência e não sua própria culpa. Nesse sentido, recorrer à coincidência para justificar algo que tenha um motivo claro é absolutamente inaceitável. Note, por outro lado, que nem tudo que ocorre na vida tem um motivo claro, ou seja, coincidências realmente acontecem. É possível que você já tenha tido um sonho que parecia predizer os eventos do dia seguinte. Digamos que você sonhou com um amigo que não vê há anos e no dia seguinte, do nada, ele liga para você. É mais provável que isso seja uma grande coincidência ou indica que você é um vidente? É mais provável que as semelhanças entre Lincoln e Kennedy sejam apenas incríveis coincidências ou que a existência deles estivessem conectadas de uma forma inexplicável e sobrenatural? Quando as evidências apontam na direção da coincidência, a coincidência pode ser a melhor opção. Se você considerar a enorme quantidade de eventos que lhe acontece todos os dias, vai perceber que é bem plausível passar por muitos eventos raros ao longo de sua vida. E não vai ser por isso que esses eventos raros deverão ser considerados milagrosos ou que farão de você um ser sobrenatural. A compreensão de probabilidades simples pode desmistificar muitos milagres aparentes como sendo apenas meras coincidências. Nós vamos falar disso em mais detalhes ao longo dessa série. O apelo à natureza ocorre quando alguém considera algo bom porque é percebido como natural, ou ruim porque é percebido como não natural. Em outras palavras, essa falácia ocorre quando se alega que coisas naturais são inerentemente superiores às coisas fabricadas. Nós podemos desmontar de forma simples o apelo à natureza observando suas 2 bases principais. A primeira é de que as coisas naturais tendem a ser boas para os humanos. Isso é um equívoco. Basta constatar que muitos venenos perigosos são compostos encontrados na natureza. A segunda base é que não podemos definir operacionalmente o termo natural. Não tem como definir isso de maneira objetiva. Maçãs são naturais? As maçãs vêm sendo alteradas drasticamente pelo cultivo humano há milênios. E se você processar essas maçãs para fazer geleia de maçã,
A maçã deixa de ser natural? E se você adicionar um pouco de açúcar à calda da maçã? Quanto processamento é necessário para tornar algo não natural? Qual é a diferença entre uma molécula de vitamina C de uma maçã e uma molécula de vitamina C que foi sintetizada em um laboratório? Por definição nenhuma. Os átomos e as moléculas não sabem de onde vieram. As suas propriedades químicas e biológicas não dependem de sua fonte. Logo, o que é natural é algo difícil de se dizer. Alguns exemplos populares do apelo à natureza podem ser encontrados em rótulos e anúncios de alimentos, roupas, remédios alternativos e muitas outras coisas. As etiquetas podem vir com uma sentença totalmente natural, para sugerir que os produtos são ecologicamente corretos e seguros. Mas o fato de um produto ser ou não natural é irrelevante por si só para determinar a sua segurança ou sua eficácia. É prática comum que a medicina seja apresentada como um apelo à natureza, afirmando que a medicina é antinatural e, portanto, não deve ser usada. Isso é particularmente notável quando usado como um argumento contra a imunização por vacinas. Nesse caso, alega-se que a imunidade por meio de uma vacina é completamente antinatural e, portanto, a vacinação é errada. Quando você percebe que o termo natural é vagamente definido e que não há nenhuma razão a priori para assumir que coisas aparentemente naturais são seguras ou úteis para os humanos, fica evidente que o rótulo natural nada mais é do que um marketing inteligente e deliberado. Essa ideia de marketing é justamente encorajá-lo a não pensar ou pedir evidências e, claro, te tranquilizar por meio de um rótulo reconfortante, embora sem sentido. A falácia do ônus da prova ocorre quando alguém tenta se esquivar do ônus, da obrigação de provar a sua própria alegação. Isso pode ser feito negando, fingindo que provou ou simplesmente transferindo essa obrigação para outra pessoa. Em um debate, o ônus da prova recai normalmente sobre quem faz a alegação. Se o seu interlocutor faz uma alegação, cabe a ele prová-la e não a você. Você não precisa aceitar a alegação até que ele lhe forneça as evidências. Isso é tão comum no direito que há até uma expressão latina para isso. Alegar e não provar é quase não alegar. Christopher Hitchens declarou isso de outra forma. O que pode ser afirmado sem evidências, pode ser rejeitado sem evidências. Claro que isso serve para você também. Alegou? Ok. Agora apresenta suas evidências. Não espere que o outro aceite e nem espere que ele prova. Não é obrigação dele. A falácia do ônus da prova está frequentemente relacionada a afirmações não falseáveis, ou seja, afirmações que não são possíveis de refutar. Esse é o caso de muitas afirmações religiosas ou sobrenaturais, que não podem ser comprovadas cientificamente. Isso acontece quando alguém afirma que fantasmas existem, mas não provam. E, em vez disso, transfere o ônus da prova para os outros, afirmando que quem deve discordar deve provar que os fantasmas não existem. Outro exemplo é quando alguém afirma que um certo político está em um esquema de corrupção. E ao ser questionado quais são as evidências, a pessoa diz: eu li no jornal. Embora possa ser aceitável se referir à opinião de uma fonte secundária, isso muitas vezes leva a um argumento fraco se for usado como a evidência principal para uma alegação, principalmente se for feito com o objetivo de evitar o ônus da prova. Quando Albert Einstein contrariou a sólida mecânica newtoniana, ele não só apresentou uma estrutura matemática convincente, como se viu na obrigação de encorajar a buscas por evidências experimentais. Essas evidências foram alcançadas em 1920 por outros grupos de pesquisa, garantindo que a nova teoria estava mesmo correta. O apelo à multidão se refere à falácia de acreditar que algo seja verdadeiro ou aceitável simplesmente porque é popular, desde modismos populares até movimentos políticos perigosos. O que se supõe aqui é que toda ideia popular seja correta ou boa, e esse é justamente o salto que torna esse tipo de argumento falacioso. Por exemplo, é possível alegar que, como ao longo da história muitos acreditaram que o mundo era plano, então o mundo deve mesmo ser plano. É a noção de que a multidão está certa que faz com que as pessoas votem em um candidato simplesmente porque ele é popular, em vez de ser o melhor candidato de fato. Observe que o número de pessoas que acreditam em alguma coisa não aumenta a probabilidade
dessa coisa ser verdadeira. Não é porque o movimento criacionista tem muitos adeptos que isso o torna correto. O apelo ao povo prova apenas que uma crença é popular e não que ela seja verdadeira. Da mesma forma, a popularidade de uma ideia não significa que ela seja boa ou desejável. No passado, o comércio de escravos era considerado normal ou popular entre muitas pessoas. Mas isso não significa que a escravidão fosse uma coisa boa. Ela sempre foi uma forma execrável de punição e de exploração. Com esse vídeo, nós vimos mais 4 falácias comuns e que aparecem frequentemente em debates científicos. Você deve estar sempre atento para evitá-las, sob pena de ser enganado ou de articular mal as suas próprias ideias. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha verve científica. Abraço e até a próxima!